Tá aí, final de jogo então no Maracanã. Que público, não? No Maracanã, 63 mil pessoas num dia de muita chuva aqui no Rio de Janeiro. Ao longo de todo o dia, choveu muito aqui. Para sorte dos rubro-negros que foram ao Maracanã, agora à noite a chuva deu uma amenizada, né? Diminuiu a intensidade. Ainda assim, um público espetacular para brindar os campeões da Copa do Brasil. Mais um jogo contra o Atlético Mineiro. 0-0, que não ajuda ninguém, né, em termos de tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que ainda sonhava com o título, fica ainda mais distante, né? Já não era fácil a tarefa, mas com o empate continua muito longe do Botafogo, que é o primeiro colocado. São 9 pontos de vantagem do Botafogo sobre o Flamengo, que permanece assim na quarta colocação. O Atlético é o 10º colocado com 42. Aí tem que ver a questão de G8, G7, G9, como é que vão se definir as vagas para a Libertadores de 2025, para saber se o Galo consegue essa vaga via Campeonato Brasileiro. Se não, não haverá outra alternativa, se não vencer o Botafogo no dia 30 para ficar com o título da Libertadores e, consequentemente, jogar a competição internacional no ano que vem. Como eu dizia antes da gente ir ao Maracanã, estou aqui com o Carlos Eduardo Mansur, com o Alex e com vocês aí por meio da hashtag Troca de Passes. Mandem as suas mensagens pra gente lá no X, no Twitter, tá legal? Carlos Eduardo Mansur, tem 0-0 que é chato, tem 0-0 que não é bem jogado, tem 0-0 que é jogo truncado. Definitivamente não foi o caso do jogo de hoje no Maracanã. Pelo menos para mim foi um ótimo jogo, apesar de não termos visto gols, Mansur. Poderíamos ter tido vários, mas infelizmente a rede não balançou no Maracanã. Boa noite, Mansur. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Vimos 41 finalizações no jogo. 25 delas do Flamengo. A diferença no número de finalizações cai um pouco na segunda metade do segundo tempo, quando claramente, fisicamente, o Flamengo sente bastante. Ainda que tenha iniciado o jogo com só 4 jogadores de linha que jogaram no domingo, mais o Rossi, a questão é que o ritmo que o Flamengo impôs no primeiro tempo foi muito alto e para manter esse ritmo você vai precisar inevitavelmente do seu banco. E o Flamengo praticamente não tinha opções que não fossem garotos para colocar no segundo tempo, e o Felipe Luiz vai retardando um pouquinho para usar um pouco mais na parte final do jogo. Mas até ali a gente viu 60 minutos de um domínio impressionante do Flamengo. Não é só o domínio e a quantidade de chances que criou. O jogo me impressionou dos dois lados, muito positivamente, pelo padrão, pela organização que o Flamengo mostrou no jogo. Todo o domínio do Flamengo, para mim, se iniciava a partir de uma pressão muito coordenada na saída de bola do Atlético, a forma como o Flamengo pressionava, retomava rápido a bola e agredia muito, de uma maneira muito coordenada, para retomar a bola e começar e iniciar novamente seus ataques. E do outro lado, diante de um adversário com muitos desfalques, mas muitos mesmo, o Flamengo não tinha todos, entre lesionados, suspensos e convocados, o Flamengo não tinha 12 jogadores de opções importantes do time. E o Atlético não conseguiu fazer um jogo à altura, a não ser quando, no segundo tempo, o Atlético também fez algumas mudanças, mas ainda assim era um time um pouco mais composto do que o Flamengo. E o Atlético não conseguiu fazer um jogo à altura, muita dificuldade para sair de trás quando pressionado, recorrendo à bola longa e não conseguia ganhar. O Flamengo ganhava a segunda bola o tempo inteiro para recomeçar os seus ataques. O Atlético continua preocupando em relação, seja a classificação para a Libertadores através do Campeonato Brasileiro, seja para a final com o Botafogo no dia 30. Em termos de escalação, né, no Atlético, o Zaratio ficou no banco de reserva, sequer entrou ao longo dos 90 minutos. E o Paulinho, né, foi acionado na segunda etapa, até entrou bem, a gente sabe, né? O Paulinho vem convivendo com dores aí, com um problema físico, né? Precisa de um descanso ao final da temporada, então a minutagem do Paulinho vai ser dosada ao longo do Campeonato Brasileiro para que ele esteja, imagino eu, a ponto de bala no jogo do dia 30 contra o Botafogo na final da Libertadores. Os números nem eram tão diferentes. Em termos dos jogadores de linha, o Atlético repetiu 5, o Flamengo repetiu 4, não é uma diferença tão grande. É que o Atlético tinha o Daverson, que se habituou a ser ele não podia jogar na Copa do Brasil, mas é um jogador que vem sendo frequente nas outras competições quando o Atlético coloca o time principal. Mesma coisa acontece com o Fausto Vera, né? Que também não podia jogar a Copa do Brasil. Então, por isso dá para dizer que o Atlético era claramente o time mais encorpado do que o Flamengo. Alex, boa noite. Uma coisa não mudou de domingo para cá. Everson, de novo, destaque. O que o Everson fez no domingo lá na Arena MRV e hoje de novo no Maracanã, olha... Que goleiro tem o Atlético Mineiro, decidiu os 2 jogos, né? Infelizmente para ele, o Atlético não conseguiu vencer
nenhuma das duas partidas, mas hoje foi responsável direto pelo empate aqui no Rio de Janeiro. Tudo bem, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. É engraçado você ver, tomou os 3 gols aqui naquele jogo daquela forma, que ele também praticamente não teve culpa, né? Mas o que ele fechou o gol nesses 2 de forma impressionante, só que também mostra um time do Flamengo com o Felipe, assim, o que tem de movimento naquela parte final do campo, cara, um puxa para cá, o outro entra para lá, mesmo que não vai receber, e num nível de velocidade, né, para você se desmarcar, para fazer esse movimento, para puxar a marcação, é o que é muito interessante. Fez o Scarpa sofrer acompanhando o Ayrton Lucas, normal, de saúde, de perna. O Ayrton Lucas tem mais essa característica do que o Scarpa, né, de velocidade, força e tal. Então, realmente, tira um cara já de construção que está tendo que se desgastar. É um jogo estressante você fazer isso. E o Felipe, de novo, mostrou, né, essa cara, veio com 2 atacantes, praticamente. Versatilidade, né? Versatilidade, em cima das características do jogador. Você vê a questão de ter o Bruno, lógico que eles rodando, mas um Bruno pro lado esquerdo, uma boa parte do momento, começando, vamos dizer, e o Michael aqui pelo lado direito. Mas a maneira que ele organizou esses movimentos... O Matheus vindo muito por dentro, conseguindo finalizar, fazendo um jogo parece que ainda mais lúcido hoje, né? Se for ver, com a participação mais... Foi muito bem o Matheus Gonçalves hoje no jogo, né? Especialmente na primeira Tomou um puxão de orelha do Felipe em dado momento do jogo para simplificar a jogada. Os meninos ainda têm disso, né? Vai acabar passando. Mas criou ótimas oportunidades, né? Quase sempre trazendo da direita para dentro, né? Trazendo para canhota, que é a boa, acertou a trave em um lance, né? Praticamente todo individual dele, né? Limpa 3 marcadores e a bola... acaba pegando no pé da trave. O que me chama a atenção, assim, nesse início, tudo ao início, né? A gente também não está aqui para fazer decreto sobre o futuro da carreira das pessoas e parecer um pouco assodado. Mas também não precisam piorar o que está acontecendo. Claro, não, a gente pode analisar o que a gente viu, né? Sim. Assim, a versatilidade... Não estamos recebendo nada do Felipe. É a versatilidade. Hoje ele entra com um 3-5-2, um desenho diferente do que ele já usou até agora. E a forma como, a partir da adaptação ao que ele tem dos jogadores, né, porque eram muitas ausências, ao que era característica do Atlético, ele faz um time funcionar de uma maneira que ele tem... O uso do Bruno Henrique, por exemplo, do Flamengo, de uns tempos para cá, ele não era uma coisa simples, né? O Bruno Henrique não é o 9 puro de jogar como referência ele é o diária. tipo segundo atacante, Exato. né, Mansur, de antigamente. E aí hoje ele conseguiu encontrar o Bruno Henrique, como o Alex colocou, do lado esquerdo para dentro, mas vindo alguns metros atrás para ter o espaço de arrancada, para ele poder infiltrar. O Michel se movendo para buscar os lados. O Matheus Gonçalves como num trio de meio. Mas quando o Flamengo chegava ao ataque, ele virava o 5º atacante, porque os alas chegavam. Ótima partida do Wesley de novo, né? O Wesley cresceu enormemente com o Felipe Luiz. Essa capacidade do aproveitamento da característica dos jogadores e adaptar isso ao tipo de jogo do adversário chama muita atenção. O Flamengo fez 60 minutos de muito alto nível. Mobilização. E outra coisa, podem perceber em casa, tem times que jogam, que não tem nada a ver com o jogo posicional, né? O ataque, que um puxa para cá, que o Felipe tem feito. E bons treinadores conseguem fazer isso com as ideias da maneira que ele tem, não que os outros sejam ruins, mas por característica, pode ver que tem muitos times que não tem opção. O time está espaçado, parado, meio estático, fica mais fácil de ser marcado. E nesse jogo do Felipe tem ficado bem claro. Só o número, então... Só o número, o Everson, vocês estavam falando, fez 7 defesas, 5 delas em finalizações de dentro da área. No primeiro tempo, 6 defesas dessas 7. 6 das 7 defesas no primeiro tempo. Foi uma grande participação do goleiro do Atlético de novo. Vamos ouvir então Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, e Gustavo Scarpa, que hoje é uma espécie de ala pela direita, né? Um ponta pela direita do Atlético Mineiro. Os dois falaram ao final do jogo. Scarpa está aqui com a gente, um 0-0 no Maracanã. Queria que você avaliasse essa partida que foi muito disputada, né? Nesse momento em que o Galo está vivendo tão crucial. O Milito hoje falou, estamos começando um campeonato agora, é mais ou menos esse sentimento? Jogo muito difícil. Um jogo muito mental, né? De muita coragem também, que a gente precisava erguer a cabeça depois de uma derrota no fim de semana. Um jogo com 2 tempos distintos, em que a gente praticamente só defendeu no primeiro tempo. No segundo a gente sofreu alguns contra-ataques, mas criamos mais do que eles. Precisávamos ter aproveitado. Mas devido a todas as circunstâncias, acho que é melhor às vezes 1 ponto do que 0. O que me conforta é que pelo menos no segundo tempo a gente jogou para vencer, né, para atacar. Com o Alexandro aqui para ouvir um pouquinho sobre
sobre essa partida, Alexandre. Uma partida que marcou o encontro com a torcida depois do pentacampeonato da Copa do Brasil. Vocês criaram muitas oportunidades, especialmente no primeiro tempo, até perderam um pênalti. Como é que você achou que foi o desempenho do Flamengo hoje, considerando que tinham vários jogadores que não puderam participar hoje, o afastamento do Gabigol, os jogadores foram convocados também. Como é que você viu o desempenho do Flamengo nessa noite? Primeiramente, queria agradecer mais uma vez toda essa torcida que veio aqui gritando é campeão. Acho que foi uma taça não só para nós, mas para toda a nação também. Falando do jogo, tivemos muitas oportunidades, principalmente no primeiro tempo. Deveríamos ter aproveitado melhor. Depois, eu acho que no segundo tempo, o time do Atlético acho que se encaixou melhor na marcação e teve um pouco mais de posse de bola. Porém, está todos de parabéns porque foi um ótimo jogo. Agora, Alexandre, teve um lance curioso na partida, que foi aquela entrada que você deu no Davi Luiz ali. Ele até brincou com o pessoal no banco e falou que merecia cartão amarelo. Fala um pouquinho daquele lance e se merecia cartão mesmo. Se fosse contra, poderia até ser vermelho. Mas, enfim, foi uma bola que eu não ouvi ele. Eu achei que eu estava inteiro, infelizmente peguei o Davi. Mas o Davi é forte, já passa. Obrigado, Alexandre. Aí, Alexandro e Scarpa falando sobre a importância desse jogo de hoje, né? Aliás, a gente falou sobre... Vamos mostrar os melhores momentos do jogo aqui para vocês, enquanto a gente conversa mas já um pouco começa mais. com os melhores momentos, cara, isso aí. Esse ali foi um lance em que o Alexandro deveria ter sido expulso. O Davi Luiz pediu ao árbitro. Não tem disso também. Pediu o cartão. Pediu o cartão. Procura Você na não vai regra. dar o cartão pro Alexandro? Não tem isso Me na deu regra, uma pesada no peito. Um momento foi uma atrapalhada ali dos dois jogadores. Ele não vê, né? na hora que ele vai, o pé já tá ali. Uma Mas colisão. uma coisa que foi bom de... Que bom que não foi no cabelo, né? Que daí já derrubar mais algum. complicava. Agora, uma coisa que é bom pro torcedor do Flamengo, né, se atentar, é que esse Flamengo tá gostoso de se ver jogar, né? O Flamengo voltou a ser um time vistoso, um time, mesmo num momento como hoje, que não consegue gol, empata em casa, né? Poderia ser frustrante o empate em casa em 0-0, mas ficou agradável novamente de ver jogar esse time do Flamengo. Deixa eu colocar no papo aqui a nossa equipe que transmitiu esse jogo lá no Premier, Guga Villani, o Henrique Fernandes e o Roger Flores, que estão lá no Maracanã. Eles estiveram ao lado de 63 mil pessoas. Que público para uma quarta-feira absolutamente chuvosa aqui no Rio de Janeiro. Acho que foi ver pros três, não foi? O público foi para ver os três. Acho. Foram para ver também os três, claro, por que não? Tivemos um clima espetacular aí no Maracanã, né, Guga? Com a presença de Gabigol, não no setor norte, como ele havia Discretíssima anunciado. a presença no final das contas, né? Apareceu no campo ali na hora do aquecimento, depois foi para um dos camarotes. Mas o jogo em si, apesar do 0-0, foi bastante agradável de se ver, né, Guga? Boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Foi sim, a gente estava comentando. Boa noite, Felipe, Mansur, Alexa, todo mundo ligado no Troca de Passes. Tem 0-0 que é modorrento, né? Não foi o caso. Os goleiros trabalharam, tivemos bola na trave, tivemos o lance do pênalti e mais uma defesa do Everson. Maracanã cheio, a torcida do Flamengo é sempre um espetáculo. Sempre não. Eu faço questão de dizer, né, sobre a entrada do Felipe Luiz no banco de reservas, né, mobilizou de volta o torcedor do Flamengo, que aí sim vem em grande público, o time vem acumulando bons resultados. São 7 jogos sem perder do Flamengo, desde o Fla-Flu, né, e com um título, mais uma faixa importante no peito na temporada. Enfim, agora tem uma desmobilização, não sei se os comentaristas concordam, apesar desse time intenso, principalmente no primeiro tempo, muito desfalcado por lesões, convocações e afastamento, como é o caso do Gabriel, é um time organizado, e nisso eu concordo contigo, é bom de ver. Agora, no segundo tempo foi perdendo desempenho, né? Porque cansado, ele olha para o banco, não tem muitas opções. E aqui eu lamento de novo a ausência do Gabriel, porque ele seria uma grande atração. Não quero nem entrar no julgamento, no mérito, porque já está até cansativa essa história, mas acredito eu, e a interpretação minha, por vaidade dos dois lados, tanto do atleta como da diretoria, o Gabriel esteve ausente. Mas concordo, discreta a presença dele, não foi apoiado nem tampouco apupado, a diretoria também foi poupada pelo torcedor, e melhor assim, porque Atlético e Flamengo é grande por natureza, os dois protagonizaram uma grande decisão há 3 dias na Copa do Brasil, e foi um 0-0 divertido. Eu concordo com o Felipe Diniz, Roger. Mais divertido para o Flamengo, vamos dizer assim, que dos 90 minutos,
pelo menos 70 foi melhor do que o Atlético. Em 45 foi muito melhor e depois nos outros 25 do segundo tempo foi melhor. Conseguiu pressionar, conseguiu jogar no campo do adversário, conseguiu se conectar melhor porque tinha aproximação, tinha ultrapassagem, tinha qualidade técnica. Então o Flamengo foi desperdiçando oportunidades, a principal, o pênalti, né, muito bem defendido pelo Everson, apesar do Davi não ter batido tão bem, mas é muito mais mérito do Everson do que realmente a questão do Davi. E aí o crescimento do Atlético vem muito mais porque o Atlético tinha possibilidades de trocas e o Flamengo não tinha. Então ele começou a botar Paulinho, ele botou o Alisson, ele foi renovando o fôlego do Atlético e o Flamengo não conseguiu fazer essa renovação. Primeira modificação veio com o Lohan, depois mais no finalzinho ele colocou o Schola e o Cleiton. Mas aí o Atlético já tinha nesses últimos 20 minutos tomado conta do jogo, conseguiu incomodar um pouquinho o Rossi, mas nada em que fizesse o Atlético ser dono ou vitorioso na partida. E aí a torcida no final fez festa, até porque foi o adversário que o Flamengo ganhou no final de semana, mais um título na Copa do Brasil. Henrique, o Galo soma 9 jogos sem vencer fora de casa, mas é tanta vaga a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro que ele está na briga. Por exemplo, se ele somar 3 pontos em Curitiba contra o Atlético Paranaense, ele já volta, né, para metade da tabela, ele é o 10º colocado de momento. Se ele conseguir se meter nesse G8 do campeonato, muito possivelmente ele garante vaga independentemente da final do dia 30 contra o Botafogo. É isso. Primeiro um abraço a quem nos acompanha no Troca, pessoal da mesa. A gente até já fazia essa conta, né? Pro Atlético, o Campeonato Brasileiro é G8. Se ele ganha a Libertadores e não vira G8 do Campeonato Brasileiro, ele tá na Libertadores do ano que vem, tá tudo certo. Se ele perde, o Botafogo abre uma vaga a mais. Então ele pode trabalhar com essa ideia de G8 e é isso que ele vai perseguir na reta final do Brasileiro. O resultado foi bom aqui, até para a pretensão de G8. Ele está atrasado na tabela, mas quantos times desses da faixa de pontuação dele vieram aqui e ganharam do Flamengo? Poucos. Você pode achar um ou outro, mas poucos. E nessa reta final, o Flamengo, se levar a sério a reta final do campeonato, não vai perder tantos pontos. O time está jogando bem e mostrou isso na partida aqui. Então acho que o resultado é bom. Mas mesmo que o Galo tivesse, quando equilibrou o jogo, marcado um gol da vitória nos minutos finais, não seria um grande absurdo, porque teve oportunidades com o Paulinho, pelo menos uma muito clara. Ainda assim, o grande nome do jogo seria o Everson. E eu acho que é isso que tem que preocupar o Milito, principalmente pensando no dia 30. É claro que é um jogo de ressaca, é um jogo até de luto para o Atlético, que fez muita força para tentar virar o jogo no último domingo. Mas eu acho que a atuação hoje foi muito ruim, principalmente o primeiro tempo. Se a gente for levar em conta que o Flamengo era um time, o time que começou jogando, um time com muitos desfalques, o Atlético com um pouco menos. Acho que o Atlético poderia ter entregue muito mais, poderia ter mostrado mais repertório para controlar a pressão do Flamengo na saída de bola. Coisa que eu acho que o Milito até fez algumas correções no segundo tempo, passou a usar bem o Hulk nas costas do Ayrton Lucas, passou a tentar usar do outro lado também o Bernard, mas aí o Bernard, mais uma vez, não conseguiu entregar um bom jogo. Quando o Paulinho entra no lado esquerdo, o Atlético se reacende naquele setor, mas não foi o bastante para conseguir o gol da vitória. Nas poucas bolas que chegaram, o Rossi respondeu bem, e o Flamengo, no fim, muito desgastado, até negociou um pouquinho esse empate, deixou de se expor muito, o Felipe fez algumas mexidas para corrigir defensivamente, o time ficou com 1-0, mas mereceu ganhar o Flamengo. Essa foi a sensação que a gente teve, como eu disse, mesmo que o Galo fizesse um gol da vitória no fim, o melhor em campo seria o Everson, que talvez seja a grande notícia do Atlético na semana, que entregou 2 jogos excelentes contra o Flamengo, tanto no domingo quanto hoje, foi muito bem. Grande notícia, mas não deixa de ser preocupante, né? Sem Porque dúvida, seu goleiro ser o melhor da partida. E logo todo depois jogo, né? Você está exposto, você não tem retenção de bola. Você renovar o contrato dele, né? Ainda tem isso, E né? depois de uma classificação contra o River, que o grande destaque foi o funcionamento do sistema defensivo, que o Everson não trabalhou tanto no Monumental de Nunes, né? Parece que isso aí se desacertou. E o Milito precisa, nesses jogos até o dia 30, em reencontrar o time. Além de subir no campeonato, reencontrar um time. E hoje não deu grandes sinais nesse sentido. Vamos ver se no sábado o time evolui. Que é o Felipe, detalhe, Guga. deixa eu trazer... Eu só queria lançar uma pergunta. Lançar uma pergunta para você sobre o Wesley. Se vocês acham que o Wesley já merece uma oportunidade na seleção. A gente falou do Everson, grande destaque do jogo do Galo. O lateral do Flamengo segue voando.
Não, tá em clara evolução, não seria nenhum absurdo nesse momento, por toda a força que ele tem, a velocidade, a coragem, né? Ele tem muita coragem para jogar e eu gosto de jogador assim, especialmente um jogador de vai e vem, né, como ele, um ponta, quando o Flamengo tem a bola, né? Ele consegue chegar à linha de fundo, entrar na área, hoje sofreu pênalti, acho que não seria nenhum absurdo uma possível convocação do Wesley. Sobre o que vocês estavam falando aí a respeito do domínio do Flamengo no primeiro tempo, acho que o número que dá bem o tom disso é o número de finalizações do Flamengo no primeiro tempo. Foram 14 finalizações em 45 minutos contra apenas 2 do Atlético. 6 defesas importantes do Everson, inclusive uma no pênalti. Então, o sistema defensivo do Atlético tem deixado a desejar. Já havia sido assim no segundo tempo do jogo lá de Belo Horizonte, né? Claro que com outras características, porque o Atlético era obrigado a se expor para tentar o resultado, mas eu acho que é algo que deve estar no subconsciente do Milito aí, pensando nessa reta final, né? E sobre as finalizações, eu falei isso aqui na transmissão, muitas finalizações dos zagueiros do Flamengo. Fabrício Bruno se apresentando para finalizar de fora da área, numa zona perigosa. Na cabeça da área, né? O Davi Luiz também finalizou de fora da área. Então isso mostra muito a ousadia do Filipe Luiz. Por mais que o Atlético tenha dado essa liberdade, dessa subida com a bola dominada e até com bolas trianguladas para que os zagueiros do Flamengo pudessem finalizar, é uma coragem do treinador, né? Claro. Porque não são muitos treinadores, pelo contrário, quase nenhum treinador dá essa liberdade para que os zagueiros consigam enxergar esses espaços, infiltrem com bola ou sem a bola para poder finalizar de uma zona perigosa. A maioria deles, a grande maioria dos treinadores limitam. Passou daqui do meio campo, um pouquinho mais à frente, entrega e reposiciona. Felipe não, dá liberdade, isso é muito claro nesse time do Flamengo, né? Como os zagueiros ou qualquer jogador do Flamengo que consiga enxergar esses espaços para poder chegar numa zona de trabalho perigosa para finalizar, uma infiltração, ou dar um passe, ou encostar para fazer uma tabela e deixar alguém na cara do gol, ele dá essa liberdade. Então isso mostra o tom do treinador do Flamengo. E é isso que o torcedor do Flamengo gosta, né? Coragem, eu também gosto. Ousadia, trabalho. E até quando joga com linha de 4, a gente vai lembrar aqui do primeiro jogo da final, o Léo Pereira quase faz um gol de fora da área, incrível, uma bola que ele bate que o Everson tem que defender. Então, assim, essa condução dos zagueiros, se você tem zagueiro que sabe fazer isso, por que não encorajar? Exatamente. Você não ter mais um cara na frente e um cara que dificulta encaixe, né? Que é um cara que surge ali, quem é que sai de quem para fazer essa pressão? Acho que o Felipe deu bons sinais e hoje, iniciando um jogo com 3 zagueiros, o Alexandre um deles. Lembrando que na decisão de domingo, Felipe, foram 37 finalizações, 19 do Galo, 18 do Flamengo. E hoje, de novo, o Atlético com um pouco mais de dificuldade, dolorido, mais acanhado em relação ao que tentou fazer no domingo, mas 2 times que entregam futebol. A gente colocava Palmeiras, Atlético e Flamengo antes do início do Brasileirão como candidatos a tudo. O Botafogo se colocou nessa briga porque reforçou o time, melhorou o que já estava muito bom na temporada passada. Eu não sei se vai ser campeão brasileiro, não sei o que vai dar na decisão da Libertadores. O Flamengo já pagou a temporada dele com um título importante como o da Copa do Brasil. O Galo está em 2 decisões importantes, ficou pelo caminho na Copa do Brasil, vai definir a Libertadores. O Botafogo em 2 frentes também, Brasileirão e a Libertadores. E o Palmeiras no Brasileiro também. E o Brasileiro também sendo disputado pelo Palmeiras. Mas é gente que vai cumprindo a nossa expectativa, joga a bola para nosso deleite. Hoje foram 40 finalizações no jogo de hoje, né? 25 do Flamengo, 15 do Atlético, né? Então, o jogo tem sido divertido aí, pelo menos entre Flamengo e Atlético tem sido assim. Para fechar com vocês, meus amigos, vocês falando sobre o Galo, né, sobre essa reta final de Brasileiro, especialmente sobre o jogo do dia 30, porque o torcedor está olhando para lá nesse momento, a partida contra o Botafogo. Por esses últimos jogos, pelas atuações que o Atlético teve recentemente, você acha que há a possibilidade do Milito repensar na formação do time, no jeito de jogar, troca de peças, troca de esquema, ou se foi assim até agora, é só tentar encaixar de novo e seguir o barco como está? Eu acho que ele tem 3 jogadores e um só vai jogar. É importante a gente citar na frente, assim, me parece muito claro, pelo menos no primeiro momento, porque Hulk e Paulinho ele não vai mexer. Posso adivinhar?
Quem são os 3 que você acha que briga, Roger? Que ele vai ter que achar... Bernard, Zarate e Daverson. E Daverson. Ele vai ter que fazer um ajuste. Um dos 3 Eu vai acho jogar. que o Daverson não tá nessa briga, não. Eu acho que o Daverson vai jogar. Eu acho que hoje o mais provável é que ele jogue, mas deixar o Zarate fora do time... Zarate Pode encontrar outra posição pro Zarate. De volante, será que ele vai conseguir competir ao melhor nível no meio campo? Ele poucas vezes usou o essa é a grande Zarate ali. questão. Mas tem jogadores abaixo, tecnicamente. Será Esse é que o o Lianco problema também. vai se manter ali pelo lado direito? O Lianco vem fazendo partidas abaixo do que ele pode entregar. No jogo do River ele tem que sair porque ele tomou um amarelo muito cedo. No segundo jogo ele também deixa porque toma um amarelo muito cedo. Ele faz um pênalti atabalhoado. Mas aí hoje ele se desloca do lado direito para o lado esquerdo, é uma região que ele se sente menos confortável, ele joga até meio torto, fica mais exposto por isso. Então tem algumas possibilidades. Eu acho que ele vai ter que reencontrar uma maneira para que o Galo possa voltar a jogar bem. Olha só como é que o Lianco erra, Ele erra tenta 2 usar vezes. a perna esquerda que não é a natural dele, aí depois tropeça, cai em cima do Wesley. Então o Lianco tem que também ganhar confiança novamente. É um trabalho de reconexão, de retomada de confiança, de trabalho psicológico e principalmente esse desenho tático para ele tentar reencontrar o melhor do Atlético para a final do dia 30. O Lianco jogou na esquerda, porque o Júnior Alonso está na seleção do Paraguai, mas é o titular absoluto na esquerda. O detalhe é que Na direita, né? Na esquerda, né? Não, o hoje ele Lianco joga jogou na esquerda porque o Normalmente Alonso... ele joga ele na é direita. titular absoluto na direita. O Júnior é o titular na esquerda e o Lianco o titular na direita. Isso. Hoje ele precisou jogar do lado oposto. E acho que o Flamengo usou muito bem a dificuldade que ele tem para sair com a perna esquerda e pressionou principalmente no primeiro tempo com o Matheus Gonçalves e o Wesley. A vantagem para o Milito, pessoal, é que são 4 jogos até o jogo do dia 30, que ele vai poder observar e tomar a melhor decisão e reencaixar o time. E um desses jogos contra o Botafogo. Sim. Então Já na quarta-feira ele vai que vem. ter uma amostragem na próxima quarta-feira. Deve ser um jogo de portões fechados, não se sabe em que estádio, mas um jogo em que ele vai poder simular algumas coisas que ele pode levar para o dia 30, esconder algumas também, porque é importante ter arma, contra um Botafogo que a gente imagina pé embaixo até o fim do campeonato. Eu não entendi ainda por que o Flamengo trocou o cobrador. O Alcaraz tem 2 gols desde que chegou, ele está subindo, está crescendo o desenvolvimento dele, vai se ambientando com companheiros, um país diferente e tal. Mas o Davi Luiz pediu passagem e ele cedeu a vez, o Davi bateu e perdeu. Quer dizer, nada garante que o Alcaraz... O Davi falou que treina também, mas eu acho que é muito mais uma despedida. Eu acho que o Davi não fica no Flamengo, que encerra o contrato e ele não terá o contrato renovado. E aí eu não sei o que o Davi vai fazer da vida, se ele vai ver outras propostas, se ele já está numa reta final de carreira. Então, até para fazer um gol, para ter o carinho da torcida, para ter o reconhecimento, é um cara sempre muito agradável, de grupo, craque de bola, com uma carreira espetacular. Eu acho que foi muito mais nesse lance. Poxa, eu não sei se eu vou ter outra oportunidade, é uma bola parada, é um pênalti. Ele vem dentro de casa para 60 mil pessoas. Vem do gol contra o Cruzeiro, animado, né? Eu acho que era muito mais essa questão do carinho. Era um jogo sem tanta responsabilidade pro Flamengo. Isso. Veio de um título, de objetivo conquistado. Eu acho que foi muito mais nessa onda do que realmente... eu também sou cobrador. Senão ficaria com o Alcaraz mesmo. É isso aí, meus amigos. Deixa eu agradecer aqui. Guga Villani, Roger, Henrique, obrigado, meus amigos. Bom descanso. O pessoal tava com pressa aí no Maracanã, tudo apagado já, foi rápido. O pessoal tá economizando energia aí no Maraca, hein? Mas bom descanso para vocês. Obrigado pela participação aqui no Troca, amigos. Valeu, bom troca, queridos. Valeu, valeu. A gente vai seguir o papo aqui, ainda falando muito sobre esse Flamengo e Atlético. Fala, meu senhor. Não, só sobre a questão do pênalti, né? Assim, houve uma conversa ali entre mas assim, Davi e Alcaraz. eu acho, desde antes do jogo, por outro motivo, que não o pênalti, a gente conversava aqui antes do jogo que essa era uma partida de 3 tempos. Né? O primeiro, o segundo tempo e a coletiva do Felipe Luiz, quando se imaginava alguma repercussão sobre o caso do Gabigol, continua se esperando. Embora a sinalização... Assim que ele falar lá, a gente coloca aqui para vocês ao vivo. Embora a sinalização, para mim, vários sinais tenham sido emitidos de uma tentativa de costura. Isso. Né? Para que ele tenha uma despedida e tenha um último jogo, uma reaproximação com os dois lá. Ele foi para uma posição mais discreta no Maracanã, ficou um pouco no campo, depois foi para um camarote, numa situação que não causasse tanta comoção como ele parecia apostar na comoção quando fez a postagem de que ia para a arquibancada. Mas... acho que isso ainda é um tema que vai ser debatido. O outro tema agora passa a ser a questão do pênalti, para entender o que estava combinado, né? Porque assim, se você me perguntar, você achava antes do jogo que o Flamengo podia ser campeão brasileiro? Eu achava que não. Agora, enfim, ainda só que havia 2 pontos em disputa para botar 7 pontos a 5 rodadas no final. Improvável, mas se você está disputando um jogo
contra um rival nacional, um jogo importante. O Campeonato Brasileiro, estádio lotado, está 0-0, você tem uma responsabilidade com o jogo, né? Tem. E o Felipe Luiz sempre transmite no discurso dele a questão de que todo jogo importa, de que tem que lutar por todos os jogos, de que ele é um treinador sem memória, né? Que ele já esquece do título conquistado. Os caras já colocaram o apelido nele, treinador amnésia. Isso. Então, de tudo de muito promissor que está acontecendo com esse Flamengo, inclusive pensando em 2025, já que de fato, agora então o brasileiro passa a ser quase uma utopia, mas acho que essa é uma questão para abordar, porque tinha um jogo em disputa que, bem ou mal, colocaria o Flamengo ali esperando, se acontecesse uma inesperada sequência de tropeços dos líderes, o Flamengo podia ser um candidato. E o fato de errar o pênalti, você vê como é que é, né? E batido mal, aí tem aquela questão. Não quer dizer que ele não bata bem. Então, o julgamento, ele vem para isso. A questão é o que está combinado para fazer, né? Normalmente tem, primeiro vai ser o cara, fulano, segundo Beltrano e tal. Qualquer coisa, aí depende do treinador, se vocês resolverem, porque o cara está chegando agora, pelo jeito bate bem, porque já teve essa oportunidade. Só que desde o começo que ele pega a bola, o Davi, ele sai o pênalti, já corre, né, cara, para pegar com essa ideia de bater, né? Eu já me lasquei com uma dessa daí, né, de deixar um colega, mas era batedor de pênalti também. Mas o fato, quando realmente aí tem uma explicação para dar. De repente, a chegada do Alexandre foi por isso nele, será que não? Vamos mostrar esse lance, que para quem não viu, é um lance curioso, né? De fogo amigo, porque Alexandro e Davi Luiz vão para a disputa da mesma bola. O Alex estava, acho que, olhando para ela, né? Não viu o companheiro, o Davi já estava de frente e o Alexandro acabou acertando uma pesada ali no peito com a sola. Dá uma olhada, ó. Houve uma desinteligência entre os dois ali, olha lá. Às vezes, pelo jeito, o Davi nem falou nada, né? Lance para expulsão, né, Alex? A expulsão. Você perdeu o pênalti, meu companheiro, vem aqui. Olha lá, olha de perto, deve ter doído, hein? Ele tá olhando a bola, ó. Ele tá olhando a bola, não vê o Davi. Nossa, cara, pegou bonito, hein? E o Davi, depois dá para perceber na imagem, ele brinca com o árbitro, né? Não vai dar o cartão para ele? Ele até sinaliza para o próprio banco do Flamengo, dizendo que era lance para cartão. Paulo César de Oliveira disse que foi imprudência, merecia o cartão. Merecia isso o cartão. certo que o Alexandre, o defensor, é jogando com a chuteira mista, então tem as travas de alumínio ali. Né? Certeza que deixou uma marquinha importante pro Davi ali. Deve ter doído, viu? O seguinte, Davi Luiz hoje... pedindo cartão. Pedindo cartão pro árbitro. Agora, é inegável que assim, algumas das trocas deixam algumas indicações aí para o futuro. Por exemplo, eu gostei bastante da participação do Matheus Gonçalves, tá né, ganhando personalidade, está cada vez mais confiante. Hoje fez um jogo, né, importante para a carreira dele, para a vida dele dentro do clube, mostrando que pode ser opção, uma boa opção. Uma boa opção, né, de um meia ofensivo ou de um ponta com característica de meia que jogue do lado para dentro. Encontrando passes, batendo no gol, acertando a trave. Acho que pode ser uma alternativa importante aí para frente. Ele não me parece ser aquele jogador para jogar o tempo todo aberto, preso na linha lateral, só com o drible, linha de fundo e cruzamento. Tem que ter mobilidade. Parece um jogador de fora para dentro, né? Do lado do campo para dentro, para fazer lances como esse. Esse teve até o desvio, a bola sobra pro Ayrton Lucas depois de um desvio. O Ayrton devia ter batido, né? Os dois lances, aliás, que ele tenta fazer a jogada, acontece um desvio da defesa e uma finalização. Dele, né? Aí o Michael, agora de direita e o Michael cabeceia por cima. Mas é um jogador que tem uma capacidade criativa que é importante, né? E muitas vezes por dentro, né? Por causa de abrir o corredor pro Wesley, ele combinando bem. E para o cara receber essas bolas por dentro, tem muita gente que você precisa... É um exercício também você repetir isso numa função que é mais apertado. Só que um drible para esses caras que têm essa facilidade, ele está muito mais... Com um ângulo sempre muito melhor para finalizar, né? Uma outra coisa... Fala, Massu. Não, outra coisa do jogo, que a gente viu um lance agora, que o Alexandre iniciando a jogada bem perto da área adversária. Vocês falavam sobre a condução de bola dos zagueiros, né? E o Felipe Luiz ele vai fazendo o Flamengo ir ganhando espaço no campo e empurrando o adversário para trás. Cada espaço ele quer. O time vai o tempo todo pressionando, muito agressivo, e os zagueiros vão encontrando espaço, vão se adiantando no campo. O Alexandre hoje foi muito bem como esse zagueiro pelo lado esquerdo que conduzia a bola e levava até o ataque. Essa função na Juventus, isso, é uma função que ele conhece muito bem. Foi muito bem aproveitada pelo Felipe hoje. Recebo a informação agora aqui de que Felipe Luiz fará apenas um pronunciamento a respeito de Gabigol e não responderá outras perguntas a respeito do camisa 99 Tomara que seja Flamengo. Bem esclarecedor, né? Porque, em geral, há momentos em que o pronunciamento deixa perguntas no ar e se a gente não tem a oportunidade de fazer... Estaremos aqui, então assim que ele aparecer na sala de entrevistas, a gente mostra ao vivo para vocês. De repente, por causa da situação, tudo que foi, eles vão querer
não estou falando de certo ou errado, às vezes vão querer dar uma simplificada para não dar mais pano para manga, vamos dizer. Acho que é um discurso que está sendo preparado a várias mãos ali, para que não haja conflitos. E conhecendo o Felipe, que ele fala abertamente de tudo, e tem facilidade para isso, é muito claro, poderia também falar do caso de uma maneira... Porém, se o clube acha que não é o momento para falar isso, que ele também deve estar ainda chateado, para ter uma decorrência disso, e aí vai ter algo, vai jogar... Eu acho que não vai jogar mais, né, na situação do jeito que ficou, mas também a gente nunca sabe futebol, que às vezes as coisas mudam. Vamos acompanhar. O fato é que essa entrevista acaba gerando uma expectativa grande, né, no torcedor, em todo mundo que acompanha o Flamengo, porque foi um pós-jogo ali, né, pós-título bastante atribulado, né, com muitas notícias de um lado e de outro. Na guerra de narrativas que se instalou ontem, né, a minha sensação quando o Flamengo anuncia o afastamento, para mim o Flamengo transforma o Gabigol num personagem de um jogo que era um jogo de celebração. E talvez nem esperando uma resposta do Gabigol, quase com uma cartada arriscada, ousada, em que ele apostava na comoção da arquibancada junto a ele, criando quase eu estou ao lado da torcida e nós contra os dirigentes, né? Que era o anúncio de que ele iria para a arquibancada. Isso jogava nesse jogo um aspecto de extracampo muito forte. A minha sensação quando eu vejo o Gabigol com a camisa do Flamengo, não no ambiente do time, mas ali no ambiente do campo, junto a dirigentes, dentro do campo... Acho que a situação foi amenizada, de que todas essas conversas, inclusive que o companheiro Eric Faria noticiou, uma conversa do empresário do Gabigol com o Flamengo, me parece que os dois lados cedem um pouco por hora, a aparência... é de que a gente caminha para uma costura para que ele tenha um jogo de despedida, que eu acho que é o melhor desfecho da história. Eu acho que o ciclo, de fato, acabou. Sim. O Gabigol tem os seus erros, o Flamengo teve os seus, o Gabigol teve muitos equívocos também no processo. Agora, precisa zelar um pouco pelo que a história vai contar daqui a alguns anos. Um jogador que foi tão importante na história do clube, com as suas questões de conduta ou não, mas que ele participa de momentos tão importantes e que merece isso aí da arquibancada. Olha aquela bandeira Zico e Gabigol. É espetacular. Isso é um símbolo do que ele construiu na história do Flamengo. É um cara gigante na história do Flamengo, então, sem dúvida. É importante que você zele por um desfecho à altura dessa história. Agora, uma coisa, pelo menos... E dê à arquibancada a oportunidade da despedida também. A gente não estava no Maracanã, obviamente, né? Estamos aqui, mas por isso que eu perguntei do clima no Maracanã ao Guga, ao Roger e ao Henrique, porque, pelo que eles disseram, não houve um grande clamor a favor do Gabigol e também não houve protestos contra a diretoria depois da decisão do afastamento. Houve uma neutralidade, aparentemente, que, confesso, era algo que eu imaginava, porque do outro lado tem Felipe Luiz, que se tornou um personagem gigante desse título recém-conquistado da Copa do Brasil. Né? E, então, acho que também nesse aspecto foi uma postura, né, de mais neutra ali da torcida do Flamengo. Pelo menos essa parte que estava no Maracanã. Claro que houve bandeiras, como a gente mostrou, né? Cartazes. Estamos com você, Gabriel, obrigado por tudo. Mas acho que essa neutralidade se revelou no Maracanã hoje. Como ele não fez uma aparição que causasse comoção, né, no meio do público, foi uma coisa mais discreta, ele ficou no campo. Mas estava no campo, né? Mas nem o telão, o que o comentário foi informado na transmissão, nem chegou a ser tantas vezes exposto no telão. Então, até um lado do Maracanã talvez nem percebeu a presença dele tão claramente assim. O que se temia, que era o assunto Gabigol engolir o jogo e até o ambiente do jogo, não aconteceu. O jogo acabou se sobrepondo a essa novela. E até que certo momento, cara, alguém tem que ter praticamente isso. Até acredito que o Gabigol, ele provocou muito mais essas situações, né, do que a diretoria. Independente do que aconteceu, eu digo, né, os fatos assim, né. E todo e qualquer sentimento ou ressentimento, por todos esses anos, cara, a gente tem que tirar realmente o orgulho que todos temos, né? Essa questão da vaidade que todos temos. Uns têm mais controle, outros têm menos. Só que não é momento disso. Ele termina realmente de uma maneira muito melhor do que imaginava-se, né? O Felipe vem com ele, porque ele pagou o preço por isso também e deu esse retorno nessa final. E de tomar cuidado, dar um basta realmente nessa questão de jogar, querer, sabe? Então tem algum sentimento, deixa o tempo passar e olha para trás, vê tudo que foi construído, que é trabalho. Não foi nada construído da parte dele e da diretoria com sacanagem, né? Foi feito com trabalho, realmente, com dedicação e tudo. Então não é um momento praticamente para nem passar nem perto de repente, passar uma borracha. Não vai apagar nada do que fez. Eu não tenho medo nunca disso.
Mas é algo que não precisa acontecer, né? Senão fica parecendo aquele joguinho e acho que não... É totalmente desnecessário, não faz bem para ele, cara. A diretoria tá ali, todo mundo tá de passagem pelo clube. E feliz daquele que consegue ter uma passagem da maneira que ele teve. E tudo tem um simbolismo, né? Ele foi com a camisa 10, que é a camisa que foi tirada dele depois do episódio. Que o Gabriel sabe fazer é se comunicar, né? Em favor dele, né? Às vezes não do clube, mas em favor dele, ele é muito bom na comunicação, né? Então, bom porque ele é corajoso, né, Felipe? Isso, ele fala diretamente com o torcedor, né? Então ele sabe os momentos em que ele vai causar impacto, qual é o momento que vai chamar a atenção para o lado dele, para o lado que interessa. Então, nesse aspecto, ele está muito bem assessorado, né, Marcelo? Verdade. Em dado momento ontem, a sensação de que na guerra de narrativas ele estava à frente, né? Porque imediatamente se criou uma sensação até de uma certa insegurança do Flamengo do que seria o Maracanã hoje. Tanto que acontece uma conversa ao longo do dia. Se a gente for olhar, se ele fosse realmente subir junto ao torcedor... Cara, é lógico, é muito perigoso isso. Não por agressão a ele, não. É uma questão por de segurança, paixão, claro. Né? Você está naquele momento, é muito infusivo, realmente que bom que entrou essa questão do empresário. Sempre é bom entrar alguém que de repente acaba, não para receber os louros da situação, mas realmente às vezes precisa de alguém de fora para falar calma, e aí faz todo mundo pensar um pouquinho e chega nesse ponto. Olha que maravilha que foi hoje. E essa eu acho que é a boa resposta que a gente tem a obrigação de passar. A gente tem direito de sentir o que a gente quiser, às vezes tem direito de fazer muitas vezes o que a gente quer, mas às vezes a gente não deve, não precisa. Então tem que tomar cuidado. Deixa eu mostrar algumas imagens para vocês, né? A torcida do Flamengo, isso faz parte do jogo, provocando os atleticanos, né? Depois do título conquistado lá na Arena MRV em Belo Horizonte. Vou mostrar aí a provocação, olha só. Primeiro campeão do Galinheiro, né? Galinheiro é como a torcida do Flamengo tem chamado a Arena MRV, né? O novo estádio do Galo. Né? O primeiro título em disputa por lá foi vencido pelo Flamengo e a torcida não só levou a faixa, como também cantou, né? Uma música lá também fazendo e cantou Eu Acredito o tempo todo, em tom de deboche. Né? Também teve isso. Em tom de deboche com o Atlético. E daí a saída do Hulk de campo também foi curiosa. Mandando um beijinho para a torcida ali. Né? Acho que até um beijinho carinhoso. Talvez o pessoal estava querendo uma foto, alguma coisa, ou estava... Acho que estava pegando o pé dele e deu uma ironizada também. Aí tá de boa, né, aí gente? Quando fica nesse... aí acontece. Quando vem nesse... Aí faz parte. Fato é que o Hulk é um grande personagem. O Hulk, que aliás teve um papel que há de se destacar no domingo, como líder, como alguém que sabe a importância que tem. Legal chamar isso aí para valorizar, né? Em conter os tumultos, em tentar interceder junto aos torcedores. Em momentos até que a coisa ficou perigosa, ele foi lá para a linha de frente ali, tentar atuar junto aos torcedores para conter a possibilidade de que algo mais grave viesse a acontecer. Ele foi muito bem. Se há uma coisa, além do grande futebol do Hulk, se há algo que não dá para negar nessa passagem dele do futebol brasileiro, é a exata noção da importância dele, né? E de que ele sabe assumir esse papel de líder, de símbolo de um time, ele incorporou isso de uma maneira de muita dignidade. E sempre acaba, queira ou não, o atleta ele vai passar ele marcando e coisa, mas sempre acaba no ser humano que você é, certo? Esse líder, ele podia ser um louco, um vagabundo falando coisa, mas não é. E isso, essa mensagem de cara de peso, cara, de história, é o que realmente marca em alguns momentos, assim, né? É educacional. É uma carreira espetacular do Hulk, né?